Olá! Agora nós estamos aqui para bater um papo com você sobre a sequência de temas que nós vamos trabalhar. E aí o interessante é o seguinte, contextualizar para vocês como é que é a estrutura das escolhas dos temas. Então, a questão foi a seguinte, para as pessoas mais próximas, eu pedi para algumas pessoas mais próximas para que elas pudessem me enviar algumas temáticas, algumas sugestões, não é, sobre temas possíveis com os quais nós deveríamos fazer as gravações. E aí, assim, para minha felicidade, eu tive um monte de temáticas que foram propostas por essas pessoas mais próximas. E aí, assim, esse vídeo é para te contextualizar e para também já colocar algumas questões, né, alguns temas com os quais nós vamos tratar, não necessariamente na ordem que eu vou apresentar aqui para você, mas certamente porque aí a gente vai contextualizando à luz do grau de necessidade, à medida em que, né, vão se concatenando alguns temas e eu vou preservar o nome das pessoas, não interessa aqui, as pessoas que me enviaram essas sugestões, mas importa exatamente a sugestão que essa pessoa, que essas pessoas me deram com muita alegria, com muita satisfação, não é, com muito sentido de pertença a esse projeto. Então, ligadas a algumas à filosofia, outras ligadas à realidade, outras ligadas à sociedade, outras à espiritualidade. Então, por exemplo, houve quem me propusesse assim: vou apresentar uma questão no campo da espiritualidade. Estou lendo a resposta dessa pessoa. Desculpa. É importante, nesses tempos difíceis, discutir temas ligados à espiritualidade, por exemplo, o desafio, a crise da fé. Antes, difícil era ter fé. Hoje, manter o pouco de fé que ainda se tem. Outro tema tão atual, a cultura do cuidado, a espiritualidade do cuidado, cuidar dos outros. Outra pessoa respondeu assim: possíveis cenários futuros, em todas as linhas que eu havia mencionado, espiritual, pastoral, filosófica, e aí continua. Eu acho que o que mais precisamos nesse momento é perspectiva de futuro. E aí a pessoa diz, bom, acho que seria interessante, outra pessoa que fala, seria interessante falar com toda a situação de pandemia, como toda a situação de pandemia em que estamos vivendo, das questões filosóficas e éticas por trás da dificuldade dos indivíduos em aderirem à quarentena, tendo em vista as motivações para essa adesão, que são muito coletivas e sociais, mais do que individuais. E aí, assim, outras temáticas. As pessoas, ao falarem, à medida que estavam falando dos seus incômodos,
elas me davam as temáticas. Não sei como formular um tema, diz uma outra pessoa, mas estou incomodada com essa forma das escolas ou educação em passar conteúdo, quando o importante é a relação com o momento, os professores loucos, os pais preocupados e cobrando das crianças uma pontuação máxima. Vamos conversar sobre isso? Para as mulheres, as mães, é uma sobrecarga, não é isso? Pode ser também os rumos da humanidade, aí mais nessa conjuntura geral, política, cultural. Outra coisa poderia ser o eclesial, o papel da igreja. Outra pessoa vai e coloca, fala sobre a solidariedade versus egoísmo e individualismo, como a humanidade foi se afastando de um e caminhando para outra vertente, como a humanidade pode retornar talvez ao bem que é Deus. Aí vem outra sugestão que eu achei fantástica. No momento, poderia propor uma reflexão sobre posicionamento / ação dos cristãos em relação a como poderiam evangelizar ou levar a palavra a quem precisa, quando poderiam estar numa situação que precisassem de algum tipo de ajuda e não sabem como agir. Na situação em que estamos, onde precisamos do distanciamento social, como melhorar nossa aproximação espiritual com Deus. Aí, enfim, outra pessoa, não sei se é exatamente isso, mas no momento acreditamos que é muito importante ouvirmos sobre o fortalecimento da fé, solidariedade humana, resgate dos valores familiares. Na minha opinião, as pessoas necessitam priorizar os valores humanos e ter Deus nos corações e nas ações cotidianas. Só assim reinará a paz e teremos um mundo melhor. E aí alguns áudios que eu não transcrevi aqui para ler agora, mas certamente eu os tenho já pontuado. Os títulos do outra pessoa poderia fazer uma reflexão espiritual, né? E aí, como sugestão de tema, uma discussão em quais as diferenças do Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, pontuando as várias diferenças entre eles e os pontos de semelhança, mostrando como a percepção das pessoas e a convivência em sociedade pode modificar a interpretação da palavra de Deus. Outra pessoa sugere assim: como conciliar a incerteza da pandemia e a ressurreição de Jesus em contexto político, social, econômico e religioso? A realidade que surge na quaresma e está percorrendo o período pascal. Outro foco é sobre a democracia no descaminho dos poderes, que provoca problema nas relações institucionais e também pessoais. Outro tema que essa mesma pessoa vai e manda: como lidar com o governo insensível aos problemas sociais, gerando a desigualdade social. Outra pessoa vai e diz: um oportuno nos dias de hoje é fé, entender não como moeda de troca. Outros que gritam, muitos são os sociais, outros temas, quer nos direitos, quer na responsabilidade com o país, etc. Sugerir diretamente precisava talvez uma análise, e aí mais sugere, de certo modo, temas mais gerais ligados ao país, à política, etc. Uma outra pessoa vai e sugere trabalhar sobre liberdade. Outro tema sugerido por outra pessoa:
refletindo a fé numa perspectiva resiliente do ser humano que sofre. Outra pessoa próxima diz: seria muito interessante se fossem abordados temas como o confinamento e a saúde mental, soluções, o autoritarismo e a fiscalização do funcionamento do decreto de circulação de pessoas, vida familiar, a difícil arte de conciliar trabalho, filhos e lazer nesse momento de pandemia, como conscientizar os filhos de que tudo isso é necessário, mas passageiro. Outra pessoa muito próxima vai e coloca: como leigo no campo das reflexões eclesiais, acho que falar do básico é sempre o melhor ponto de partida. Religião, religiões, teologia, a criação, evangelhos, histórias da igreja, por que congregar, diferenças religiosas, pressupostos e crenças religiosas. Acho que pensar no ABC do Eclesiásticos ajudará a muitos que não sabem mais da existência do que é vida espiritual. Outra pessoa vai e propõe: no âmbito pastoral, gostaria que você falasse sobre o movimento Devolvam-nos a Missa. Eu confesso que alguma dessas questões aqui, como esse do Devolvam-nos a Missa, eu nem sei para onde vai. Eu precisaria estudar, dar uma lida, apesar de que, assim, essas temáticas, algumas delas eu vou simplesmente deixar de lado porque não diz respeito, não tem autoridade para falar sobre isso, seria só uma doxa talvez, né? Então, uma opinião acerca dessa coisa. Outro sugere pastoral, um tema geral. A outra pessoa vai dizer: enquanto cristão, qual deve ser o comportamento da sociedade brasileira no momento? Outro que diz: parece um tema bem batido, mas após a pergunta de uma das pessoas próximas, diz assim: Deus existe? Vamos pensar então nesses temas. E aí de novo o tema, essa pandemia, sobre o tamanho das consequências no mundo e o mais interessante, o ponto de vista religioso. E também sobre a questão da pandemia como castigo de Deus. Outra pessoa sugere: poderia trabalhar sobre a educação nesse tempo de pandemia, sobre as medidas que estão tomando as supostas condições de melhora, né? As medidas que estão tomando e supostas condições de melhora. Então, outra pessoa vai e diz: acho legal falar sobre ética, o cuidado com o outro, compromisso com as mudanças sociais. Não é? Outro que diz: como será o mundo quando tudo isso passar, as relações entre as pessoas, qual lição os seres humanos aprenderam com tudo isso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu separei entre aquilo que escreveram e depois aquilo que o que as outras pessoas falaram, para pontuar um pouco para vocês. Então, outra pessoa sugeriu a angústia por viver algo desconhecido. Outro tema: solidão, empatia, tempo para a família, atenção às nossas crianças, tanto por parte da educação como dos pais, a tolerância, a informação e a desinformação, e aí uma última pessoa sugere sentido de ser cristão em tempos de crise, e uma última
propõe que nós trabalhemos a relevância de ter esperança nos dias de hoje, enquanto não passa tudo isso. Então, uma coisa que você precisa, de certo modo, se aperceber é que esses temas eu os colherei nesse primeiro momento das sugestões das pessoas, e depois eu estarei aberto para que nós possamos também interagindo, você jogando algumas questões para mim e eu dando um feedback para você. E fazendo os temas também que eu tiver sugeridos por vocês. E aí uma última coisa, que você possa compartilhar, que você possa mandar seus comentários, também fazer suas sugestões, elas serão anexadas aqui. Eu farei uma sequência de vídeos. Esse vídeo é mais para colocar algumas dessas questões, né, para dizer que esses temas serão respeitados, serão trabalhados com muito carinho, mas sobretudo com muita responsabilidade. Tá bom? Então daqui a pouco a gente começa com mais uma sequência de vídeos discutindo essas questões junto com você. Compartilhe, faça a sua inscrição, que ela é importante. Eu estou agora como meta para chegar pelo menos aos 1000, né? Aos 1000 inscritos. Por quê? Porque fazendo 1000 inscritos, o YouTube me dá direito a fazer lives com você. Então, quando eu estiver aqui falando, você estará interagindo comigo, discordando, concordando, acrescentando, né? Apontando para algo diferente, e a gente vai fazer uma discussão de fato com a densidade filosófica que a gente precisa. Um grande abraço, se inscreva, compartilhe e, de preferência, se você gostar, dê os likes para que esse canal possa efetivamente ir para frente. Até para a gente saber o que pode ser melhorado. Mande seus comentários.